Momento da palavra, nós recebemos com muita alegria nosso querido evangelista, irmão Osiel Oliveira, ele que é obreiro auxiliar aqui no Templo Central da Assembleia de Deus em Santana. Querido, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastora Sara, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer sempre estar aqui no programa Impacto e podendo contribuir um pouquinho, nesse programa com a administração da Palavra do Senhor. Então, para mim é uma honra. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Graças a Deus que podemos recebê-lo nesta noite. Eu tenho certeza que Deus já colocou uma palavra no seu coração. Fique à vontade, deixe Deus lhe usar. Amém. Vamos compartilhar um texto maravilhoso da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 até o versículo 34. Eu queria compartilhar esse texto com você, nessa noite. E eu creio piamente que Deus tem uma palavra especial para o seu coração, para a sua vida, e que vai fortalecer você ainda mais nessa caminhada. Se você tiver uma Bíblia em casa, abra comigo a sua Bíblia. Eu queria que você acompanhe comigo, na verdade, essa leitura. Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante, diz assim: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ele, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta a pensar se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Essa é uma palavra muito especial, maravilhosa, na verdade, da parte de Deus, que foi ministrada aos seus discípulos, ou à multidão que também o seguia. E quando nós lemos esse texto pela primeira vez, o primeiro impacto que sentimos nos nossos corações Deus parece que estava, a impressão, na verdade, que o texto nos mostra é que ele estava fechando realmente a porta para que as pessoas não entrassem, porque se você observar na leitura, há uma restrição bem grande que o próprio Cristo coloca a respeito dos que os seguem. Mas na verdade não é essa a impressão que o Senhor quer passar. O que Ele quer mostrar é uma questão de seriedade a respeito de servi-lo. Nos versículos 25 a 27, os primeiros versículos que nós lemos, a palavra dele para a multidão que o seguia era: Se alguém vem a mim e não renunciar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Um dos maiores desafios na nossa caminhada cristã, pastora Sara, é o cidadão renunciar a si mesmo. Muita gente vem a Cristo nesses dias, mas ele não consegue renunciar à sua própria natureza. Ele vem para Cristo, mas ele continua muitas das vezes traindo a esposa. Ele vem para Cristo, mas ele não abandona às vezes o vício total da bebida, do cigarro. Ele vem para Cristo, mas ele continua um homem violento dentro da sua casa, com os amigos. Ele vem para Cristo, mas ele continua sendo um aluno de mau testemunho na sua escola. Ele vem para Cristo, mas na hora da prova ele cola, ele sai, manda outro assinar no lugar dele. Então, vários fatores que são realmente diferentes de uma vida cristã, de acordo com o que Cristo pede para seguirmos. Então, a primeira palavra dele para a multidão é: você precisa renunciar a si mesmo, isso é, sua natureza.
tudo aquilo que me afasta, que te afasta de mim, toda a natureza pecadora, toda a natureza maligna, má, toda a natureza que está dentro de você, que te deixa longe de mim, da minha presença, você precisa renunciá-la. Você precisa se vestir do novo homem, você precisa se vestir de uma nova expectativa que o Senhor vai gerar em você para que você possa prosseguir, né, nessa vida cristã. A segunda palavra que o Senhor deu a eles foi, no versículo 28 a 32, foi: avalie o preço de estar comigo. Primeiro o Senhor diz para ele: se alguém vem a mim e não renunciar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Depois o Senhor fala para eles: avalie o preço de estar comigo. No tanto que ele conta a história de um construtor e de um rei. E todas as duas histórias, elas têm o mesmo sentido. É simplesmente dizendo: avalie o preço da sua construção, avalie o preço da sua ação. Do construtor se um homem vai querer construir, se ele não fizer a conta dos seus gastos, ele pode começar e não vai ter condição de acabar. E se ele não tiver condição de acabar, homens se levantarão para ele e dirão que esse homem começou e não teve condição de terminar. O que o Senhor estava falando? Você não pode iniciar na caminhada, né, cristã sem avaliar o verdadeiro custo de estar lá. Ou não pode iniciar e abandonar o caminho pela metade, como muitos têm feito. Iniciaram na vida cristã e deixaram a vida cristã, pereceram no meio do caminho, abandonaram a fé. E isso, na verdade, faz com que homens, né, sem o Senhor no coração, se levante e aponte o dedo. Não era esse o crente? Não era esse que todo dia caminhava para a igreja e gera aquela situação de dizer: para ser crente como ele, então eu também não vou lá para a igreja. Meu querido, você não pode dar testemunhos dessa natureza. Pelo contrário, a vida de Cristo tem que fluir na íntegra dentro de você, dentro do seu falar, dentro do seu agir, dentro do seu comportamento, para que as pessoas olhem para você e vejam você um pequeno Cristo, porque isso quer dizer cristão. Cristão, a palavra cristão significa pequenos cristos. Então, na verdade, as pessoas, quando elas chamarem você de cristão, ela está dizendo: ali vai um pequeno Cristo, um Cristo de menor estatura, mas que vive como ele viveu, que age como ele agiu, que tem incorporado os mesmos princípios que ele tinha. E a terceira palavra dele, dentro desse texto que ele deu para a multidão que o seguia, pastora Sara, foi: seja um legítimo representante do meu reino nessa terra. A terceira palavra dele para aquela multidão era: represente o meu reino com qualidade. No último texto que diz assim: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? A igreja é a representação máxima de Cristo na face da terra. Você, eu, pastora Sara e todos os outros milhares de cristãos que estão espalhados na nação brasileira somos a representação da igreja no Brasil. E nós temos que mostrar essa força como igreja verdadeiramente. Mas o que tem acontecido é que nós temos nos desmembrado cada vez mais e cada um tem seguido a orientação que dá no seu entendimento, na sua cabeça. E muitas das vezes faz com que nós venhamos a dar mau testemunho do Evangelho de Cristo na face da terra. Mas a palavra dele para mim e para você que me assiste nessa noite foi: seja um legítimo embaixador do meu reino nessa terra. Seja um legítimo representante do meu reino nessa terra. E a minha palavra para você, meu querido, nessa noite, para fecharmos aqui, seja um embaixador de Cristo. Viva como ele tem te orientado à luz das Escrituras para que você venha viver e dê bom testemunho de cristão e faça a diferença no seu tempo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, querido evangelista do céu. Essa palavra com certeza está martelando, está mexendo com os nossos corações, porque é a palavra de Deus. E eu quero que você, telespectador, você grave essas 3 palavras-chave: renunciar, negar-se a si mesmo, né? E ser o quê? Um legítimo embaixador. Um legítimo embaixador, para que você possa dar um bom testemunho de cristão, que as pessoas possam olhar para você e admirar a sua fé, admirar como você segue o reino que lhe foi ofertado, Amém. Que é o reino dos céus. Amém. Então, querido irmão Zé, que você possa, com certeza, nesta hora, orar, para que o Senhor dê força, que é o que mais a gente precisa para a gente seguir a nossa caminhada, para a gente não abandonar o Senhor. E eu tenho certeza que esta oração irá ter um efeito muito grande em nossas vidas. Amém. Vou orar por você. Eu quero que o Senhor te abençoe. Minha oração é que o Senhor te abençoe e te fortaleça nossas vidas,
porque todos nós temos dificuldade na caminhada, mas nós sabemos que se clamarmos a Cristo, Ele vem sobre nós e nos enche com a sua graça e com o seu amor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa e de compartilhar, Senhor, um pouco da Tua palavra com essa pessoa, com esse irmão, com esse amigo, essa amiga que nos assiste. Senhor, eu oro em favor deles, eu peço da Tua bênção, da Sua graça, da Sua proteção sobre a vida deles. E que o Senhor nos ensine a cada dia a sermos verdadeiros embaixadores do Seu reino nessa terra e darmos testemunho de cristãos fiéis a Ti. Fica conosco e nos guarda na Sua bênção e na Sua paz, em o nome de Jesus Cristo. Amém.